Boa noite a todos e todas. Estamos aqui de volta com o nosso professor e vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo. E os tornastes filhos e filhas santificados e santificadas no Espírito. Ajudai-nos, nesta quaresma, a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana, aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, eduque-nos para fazermos vossa santa vontade. Amém. Muito bem. Muito obrigado, irmã Margaret. Boa noite a você. Em seu nome, eu cumprimento todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nesse momento, nesse curso. Este é o nosso segundo encontro, nossa segunda aula nessa temática de viver a esperança, viver na esperança como reflexões atuais da escatologia. É, o nosso primeiro encontro semana passada foi muito positivo, foi muito bom. A consequência disso é aprofundar um pouco mais esses debates, essas discussões. E quando você traz para nós como oração de abertura, a oração da campanha da fraternidade, que é muito cara, é muito valiosa para nós aqui do Brasil, isso se torna totalmente fundamental daquilo que nós estamos buscando e trabalhando. Semana passada nós falamos de espaços locais de esperança. A campanha da fraternidade no Brasil tem uma tradição de ir ao encontro desses espaços, desses lugares, dessas pessoas que esperam ou que muitas vezes já não conseguem mais esperar, e mais insistem, e nós somos convidados a ser suporte, a ser esse espaço de apoio. Então, que essa oração ela possa nos preparar também para essa Semana Santa da Páscoa, que começamos neste domingo, e que esse espírito pascal ele possa perpassar pelos nossos corações, animar a nossa mente, a nossa vida, as nossas ações e práticas, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Essa é a esperança que nós buscamos, essa é a esperança que nós estamos vivendo aqui nesse momento. Então, a proposta que nós vamos seguir na aula de hoje, né, viver na esperança, novos horizontes para a escatologia atual, é como continuação daquilo que nós estávamos buscando na primeira aula. Então, na primeira aula, nós trabalhamos aquilo que nós compreendemos pela esperança, na sua compreensão humana e também na sua compreensão cristã. Vimos que essas duas condições, elas não são antagônicas, mas elas se somam e se alimentam mutuamente. Então, a esperança cristã, ela é alcançada tendo as muitas esperanças humanas como degraus, como caminho para que você possa buscar, e a esperança cristã, ela vitaliza, ela, ela torna mais prática, mais forte essa concepção como um todo. Chegamos a falar de uma esperança humana como esperança naquilo que você faz, naquilo que você constrói, e a esperança cristã como uma esperança em Cristo, e em Cristo se abre todas essas possibilidades. Falamos também dos desafios do ato de esperar, então, algumas situações que ocorrem em nosso mundo, na nossa sociedade, lugares de encontro com essa esperança, lugares de perto, lugares de longe, olhar de perto, olhar de longe, lugares que se sobrepõem, lugares que se fazem os mesmos, ou que nos convidam a uma atenção maior em relação a esse aspecto, em relação a essa perspectiva. Falamos também das características dessa esperança, no seu aspecto operativo, no seu aspecto indignado, no seu aspecto coletivo,
E, por fim, falamos de uma esperança performativa, que é uma tese que eu tento defender já há algum tempo, é uma expressão que tenho trazido, tenho fortalecido, porque uma esperança performativa, ela não é e não nos conduz a uma escatologia figurativa ou abstrata, mas ela nos coloca no compromisso com a justiça, com o bem comum, em uma praxis de vida correspondente com aquilo que nós esperamos. Então, há um conteúdo daquilo que espera e há também uma força, uma ação que motiva essa ação e essa perspectiva da espera também aqui. Então, essas foram as reflexões que nós trabalhamos na aula passada. Não tivemos condições naquele momento de ter uma interação. Essa vez as coisas estão funcionando tranquilamente bem. Então, eu até preparei um modo que nós teremos um tempo maior no final para possíveis comentários, perguntas, partilhas, tanto da primeira aula como dessa segunda aula, para que a gente possa avançar e conversar mais sobre esse assunto. O tema desse nosso segundo encontro traz como seguinte título: A esperança como horizonte da escatologia, né? Uma teologia da esperança. É um tema bastante presente, bastante forte. No encontro passado, a nossa atenção se deu mais para a temática da esperança, naquilo que compreende, naquilo que compete o conteúdo de toda essa espera. Mas o nosso encontro de hoje nos obriga a trabalhar um pouquinho mais sobre a temática da escatologia. Então, da proposta que nós queremos oferecer, nós falamos de viver na esperança como questões, desafios atuais da escatologia cristã. E então hoje a nossa intenção é entender as novidades, os avanços que se tem da escatologia e como que a esperança impulsiona uma nova compreensão, sendo ela uma chave hermenêutica de leitura, de entendimento, de aprofundamento desse tema daquilo que se tem. Então, eu gostaria de tecer assim algumas palavras sobre a escatologia de modo tranquilo, de modo de fácil acesso para todos. Aqui nós temos pessoas que já estão estudando isso há bastante tempo, outros que estão começando. Eu gostaria de partilhar um pouco como que eu tenho vivido e trabalhado essa temática e convidando vocês a fazer também um pouco essa experiência daquilo que se tem. De modo geral, quando se fala em escatologia, nós entendemos como um tratado do edifício teológico e um tratado que trata de temas que são sensíveis a nós como humanos, temas sobre a morte, temas sobre a ressurreição, temas de salvação, temas sobre uma vida eterna, questões que pode ocorrer à vida humana, à pessoa humana depois do seu fim, depois da sua morte. São perguntas existenciais que tocam o ser humano desde a sua origem, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da nossa própria existência. Então, a escatologia, enquanto tratado, enquanto construção, enquanto temática da teologia, ela traz esses aspectos como um todo. Mas ela não nasceu pronta, assim como também a cristologia, assim como também a eclesiologia, a missiologia, os demais tratados teológicos, ele passa por uma construção, e quanto mais nós avançamos na nossa concepção de humano, nas nossas compreensões filosóficas, nos estudos bíblicos e na nossa percepção mais atual do mundo onde nós estamos vivendo, novas perguntas chegam ao encontro da escatologia e essas perguntas nos posicionam a novas abordagens e a novas intenções também daquilo que se tem. Então, é natural das tradições religiosas, é natural do cristianismo falar sobre a salvação. Mas o que é que nós entendemos por essa salvação? Estamos todos aqui abraçados num mundo perdido, em um lamaçal, em um oceano sem fim, à espera de alguém que nos retire e que nos ofereça algo novo? Então, o que que nós compreendemos, o que que nós avançamos dentro dessa linha, dentro dessa perspectiva? E por muito tempo, a compreensão que se tinha da escatologia limitava-se a tratar apenas essas coisas do fim, ditas como coisas últimas, que é da onde vem a palavra escatologia. Escata, últimas coisas, né? Então, logia, estudo das últimas coisas. E o que eram essas últimas coisas? Eram temas sobre a morte, ressurreição, purgatório, céu, inferno, situações que eram vistas para depois da nossa própria existência, mas que não tinham assim um aspecto sólido onde você poderia se sustentar.
Então, isso acabava sendo levado a um aspecto mais litúrgico, celebrativo ou até especulativo das nossas interpretações, o que gerava interpretações, ideias, visões, diferentes maneiras de você compreender aquilo que se tem no âmbito da escatologia. Isso tem mudanças, isso tem um processo que vai sendo acelerado, e essas mudanças elas ocorrem na passagem do século XIX para o século XX, quando nós temos, pelo avançar dos estudos bíblicos, um resgate da categoria Reino de Deus. Quando nós temos o resgate da categoria Reino de Deus, nós passamos a perceber prática, as práticas humanas históricas do homem de Nazaré e como que essas práticas e os seus discursos eram carregados de uma linguagem escatológica, uma linguagem que suscitava esperança e como que a partir dessa linguagem escatológica nós temos uma nova percepção do mundo, da vida, da fé e também da prática religiosa. Isso vai mudando, né, e a teologia vai buscando a sua interpretação. Nessa passagem também do século XIX ao século XX, nós temos uma mudança da compreensão antropológica do ser humano, aquilo que nós entendemos no âmbito biológico, no âmbito do ser, na nossa concepção filosófica e também antropológica e teológica. Então, isso dá um dinamismo novo. E aí nós temos, a partir da década de 60, uma nova percepção da escatologia marcada pela ótica da esperança, tanto no lado católico, tanto no lado protestante. No lado protestante, isso ocorre um pouquinho antes, né, por alguns autores que acabam trabalhando essa temática. No âmbito católico, isso ocorre como consequência do Concílio Vaticano II, que traz à fé cristã católica uma nova percepção da Igreja em si mesma e uma nova percepção do ser humano no mundo onde ele habita, onde ele deve buscar a sua plenitude, a sua santificação, a sua compreensão plena, não para além desse mundo, mas já nessa vida. Então, há uma mudança dessas perguntas, dessas questões, e a gente acaba entendendo de forma nova esse conteúdo escatológico. Se antes desse período do século XX, as perguntas que eram feitas eram para onde vamos depois do nosso fim, para onde o que acontece conosco depois da nossa morte, há um fim, não há um fim, há uma vida, não há uma vida, quais são as questões que se passam por ali? As perguntas que surgem a partir do século XX, tanto no âmbito protestante quanto no âmbito católico, elas mudam, porque nós passamos a ver a escatologia não como algo que nos posiciona para depois dessa vida, mas como uma nova vida, uma nova realidade que se antecipa nessa vida, nessa história. Então, não é essa história que caminha a um outro futuro, mas é um novo futuro que é prometido por Deus que se antecipa nesse nosso contexto. E porque nós percebemos essa antecipação, nós passamos a viver em esperança, e quando nós passamos a viver em esperança, isso nos abre uma nova perspectiva, uma nova dinâmica dessa compreensão futura. Então, eu não pergunto mais para onde eu vou depois do fim. Eu não pergunto mais o que ocorre comigo depois da minha morte, se há uma salvação ou não há uma salvação. A pergunta passa a ser diferente. Eu passo a perguntar o que implica na minha pessoa, o que implica na minha vida crer na ressurreição, o que implica na minha vida crer e perceber esse futuro que é antecipado na minha história, na minha vida, de um Deus que me abraça e me convida à sua presença. Essa relação mais afetuosa, mais pessoal, mais próxima, ela traz implicações para a compreensão da escatologia, que acaba mudando a sua metodologia, a sua forma e também o seu próprio conteúdo. Então, nós não abandonamos aquelas temáticas dos escata, né, das coisas últimas, mas passamos a refletir sobre o eschaton, né, o último, que é Cristo, e o que implica essa nova compreensão do Cristo dentro dessa abordagem, dentro dessa temática. Então, a gente acaba entendendo uma nova percepção da temática da escatologia de forma ampla. É claro que existem ainda muitos discursos, né? Ainda no âmbito católico você consegue encontrar discursos da escatologia mais antigos, mais tradicionais, ou que se concentram apenas nessa questão do outro lado, ou como era chamado antigamente, o tratado dos novíssimos, né? Aquilo que é novo e que está para além da morte. Existe sim essa percepção,
mas dentro do espírito do Concílio Vaticano II e dos autores que avançaram nessa abordagem, a percepção ela muda e nós passamos a construir toda uma abordagem teológica a partir da dinâmica da esperança. Uma esperança que me faz ah, ter essa abertura ao novo, e quando eu me abro a esse novo, isso impacta totalmente a minha concepção, a minha visão do presente onde eu habito. Também no âmbito protestante e evangélico existem várias outras percepções daquilo que se compreende da escatologia. Então, dependendo da abordagem ou da caminhada histórica daquilo que se tem a partir dali. Então, essa é uma primeira abordagem sobre os conceitos e as novas definições que nós podemos encontrar da escatologia. Ela pode também ser vista como conteúdo, né, desse tratado, desse edifício teológico, mas também pode ser vista como uma abordagem teológica e prática. Então, eu posso ter uma abordagem escatológica de muitos elementos que eu passo a produzir como teologia, ou a produzir como pastoral, ou como prática missionária. Então, se eu olho, por exemplo, a experiência que muitas pessoas fazem em missão, né? Então, essa dinâmica missionária de você ir ao encontro de uma realidade nova, desafiante e que te interpela de muitas maneiras, ela é carregada de uma esperança de um reino que somos chamados a construir, e a partir dessa abordagem e dessa visão de reino, aquilo que você atua de modo prático tem uma percepção escatológica também. Ou quando você passa a refletir sobre a temática da igreja, e você entende a igreja como um mistério que nos envolve em uma dinâmica maior, pela qual nós somos convidados a caminhar como peregrinos ao encontro de um Cristo que se antecipa a nós e nos convida. Você também faz essa abordagem, essa dinâmica, ou em outros temas, em outros tratados também. Então, a escatologia pode ser vista como conteúdo ou como abordagem teológica e prática. Ela tem, sim, uma atenção ao futuro, né? Então, ela oferece um futuro novo, ela oferece uma realidade nova, ela te convida a algo que você não pode ver de modo concreto agora, mas que você crê e você se lança ao que crê, e porque você se lança ao que crê, você passa a esperar aquilo que você crê. Então, essa abertura, essa atenção ao futuro também faz parte. Não é um discurso de uma futurologia, ou seja, de um adivinhar ou de prever um futuro, mas é um discurso que nos convida a construir um futuro novo a partir daquilo que nos é revelado e que nos convida à própria experiência que fazemos do ressuscitar. Então, nós temos que ter uma atenção ao novo, e esse novo acaba se antecipando a nós e renovando toda a nossa posição, toda a nossa condição. Por isso que eu coloco aqui, há uma antecipação no presente. Então, esse futuro prometido, essa dimensão nova, daquilo que nós almejamos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós esperamos, é antecipado no tempo presente pela prática que nós construímos. Isso é totalmente escatológico. Então, se nós pegamos o discurso de Jesus, né, que é da onde nasce toda essa novidade presente da abordagem escatológica atual. Então, um Jesus que fala de um reino onde esse reino é justiça. Quando nós percebemos isso e nós cremos nisso e nós passamos a esperar isso, esse reino de justiça, nós somos convidados a antecipar na nossa prática elementos e pontos e ações de justiça num mundo marcado pela injustiça. A mesma coisa em relação à morte, a mesma coisa em relação à vida, a mesma coisa em relação à violência, à guerra. Então, como que você transforma espaços onde a morte se faz presente em espaços de vida? Como que você transforma espaços de injustiça em espaços de justiça, espaços de serenidade, espaço de abertura, essa relação nova. Então, você é convidado a ter uma atenção ao futuro, uma atenção ao novo, uma antecipação no presente, tudo passa a ser novo, então sempre há algo novo, sempre existe algo que transcende e que ultrapassa as percepções que nós podemos ter. Você tem uma antecipação, você vive essa espera antecipada, que você já se alimenta dela, mas a realização ela sempre te convida a uma novidade, sempre te convida a uma dimensão nova. Isso faz parte da abordagem escatológica. E também nós somos convidados pela escatologia a ter uma abertura para novas realidades.
Então, hoje existe desafios, perguntas, questões que envolvem a nossa sociedade, questões que envolvem a atividade de nossas igrejas, questões que envolvem a política, questões que estão longe de nós, como a guerra, esse genocídio em Gaza, ou como as guerras na África, ou como alguns outros conflitos que são diante da nossa realidade. Mas também questões que são próximas a nós e que nós somos chamados a ser um sinal, um suporte de esperança, oferecendo a essa realidade, a essas pessoas, uma dimensão nova. Então, a abertura, essa visão da escatologia, me convida a ter uma visão nova, me convida a ter uma nova percepção no mundo onde nós nos encontramos. Então, esse, basicamente, é um resumo daquilo que se pode ter como escatologia, como conceito, ou como novas definições, ou como conteúdo, abordagem teológica e prática, nessa atenção futura, atenção ao novo, antecipação no presente, novidade e também abertura de próprias realidades. Uma escatologia que, por vezes, dividimos naquilo que toca a pessoas concretas, né, e também aquilo que toca o mundo concreto. Então, mas entendendo que a escatologia, por mais que você separe naquilo que atinge o mundo, aquilo que atinge a pessoa está inserida no mundo e esse mundo está totalmente como uma estrutura que interage, que integra todas as condições da pessoa, do ser humano. Então, essas coisas, elas não se separam e nós somos totalmente interligados, conectados em relação a isso. Então, são perguntas, são novas situações daquilo que se tem e daquilo que vai sendo colocado como tarefa, como dinâmica escatológica. E muitas vezes isso até tem uma percepção mais prática da realidade que se tem. Então, eu disse no comecinho dessa explanação que uma das tarefas da reflexão sobre escatologia é discernir, é trabalhar, desenvolver um raciocínio sobre a temática da salvação, né, que é o tema da nossa próxima aula, depois da Semana Santa. Então, como que nós compreendemos essa salvação? A visão de uma escatologia no passado ia projetar essa salvação só para um futuro pós-vida. A percepção da escatologia hoje, né, sobretudo impulsionada no lado católico pelo Vaticano II, ela nos faz perceber essa salvação hoje, no concreto da história, né? E saber que aquilo que toca a minha vida toca a vida do outro, né, de quem eu me faço próximo, né? Aí eu trago até uma frase do Papa Francisco na Fratelli Tutti, que hoje, na aula de pós-graduação na PUC que eu estava trabalhando, um aluno trouxe essa frase como um exemplo, quando Francisco diz na Fratelli Tutti, ou nós nos salvamos todos ou perecemos todos. Então, no âmbito prático da história, nós somos convidados a atuar pelo nosso irmão, pela nossa irmã, a atuar pelas pessoas que estão ao nosso lado, porque eles fazem parte da nossa vida e também da nossa história. Tem importância para nós e nós só podemos ser com eles. Então, se nós só podemos ser com eles e se Cristo é por nós, a nossa salvação implica e atinge a salvação de todos. Nós somos convidados a abraçar, a trazer as pessoas, o mundo, toda a sociedade a uma dimensão nova naquilo que toca essa percepção escatológica. Então, essa é uma primeira abordagem que eu queria apenas trazer assim como conceito daquilo que nós podemos entender sobre a temática da escatologia, né? E aí nós temos a esperança, então, como chave hermenêutica dessa compreensão escatológica. Então, a esperança é a chave hermenêutica de toda a escatologia contemporânea. Ela está na base da fé e é o que dá conteúdo à própria fé. Não se trata de uma espera passiva, né, mas de uma espera ativa, que avança e se compromete naquilo que decidiu avançar. Então, essa esperança, ela será virtude, porque é dom de Deus, mas também será força, né? Porque ela atua, porque ela age no mundo. É virtude porque Deus me permite esperar, mas é força porque eu decidi esperar a partir daquilo que me compromete também. Ela é comunitária, porque aquilo que me é dado esperar e que eu decido esperar são com outras pessoas que eu decido esperar. Aquilo que se espera com todos e se espera por todos e para todos também. Então, essa é uma percepção que se pode ter da esperança, que nós fazemos toda aquela nossa reflexão
da temática da esperança da semana passada, trazendo, aplicando nesse contexto agora, aquilo que nós podemos ter também. Então, a escatologia como esperança. Isso vai ser visto no âmbito das virtudes, né, como eu já antecipei antes na questão do dom. Então, nós temos a dinâmica da fé, e a fé é a esperança, mas nós temos a dinâmica da esperança, e a esperança é a esperança da fé, e ambas se realizam plenamente no amor. Fé é a esperança é a esperança da fé, e elas se realizam no amor. Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e amor. Então, essas três virtudes, elas fazem parte e acabam é, atuando nessa percepção, nessa compreensão da escatologia. Por mais que eu entenda que a esperança é a chave hermenêutica desse discurso, dessa atuação, ela não se percebe de modo isolado. Ela tem que ter a dinâmica da fé, porque ela é lançada a uma condição nova, que não se vê, mas que se espera. E porque se espera, se crê. E porque se espera e se crê, se constrói. E essa construção se dá na dinâmica do amor também. Então, ela se percebe no âmbito das virtudes, ela se percebe no âmbito da prática. Então, a esperança, né, como aparece como promessa de um futuro anunciado, e essa promessa ela é algo que se antecipa e reage na própria história, dessa maneira como aí está. É uma esperança que aparece como força de ação e de transformação da esperança e que terá uma implicação ética, né? Então, existe uma ação, existe um agir, existe uma razão pela qual você espera e aquilo que você constrói também dentro dessa dinâmica da esperança. Indo sobre essa ideia da esperança como chave hermenêutica da escatologia, eu passo aqui a pedir licença a vocês para ler dois parágrafos de um texto que eu tenho publicado sobre essa temática e que, na sequência, nós vamos mandar essa correspondência, esse texto, pelo e-mail para vocês. Então, eu digo assim, a esperança cristã. A fé é a esperança, e a esperança cristã é a esperança da fé. Por um lado, podemos garantir que a esperança é uma virtude. Logo, ela não acontece apenas no ímpeto humano, mas é suscitada pelo próprio Deus porque ela é dom. Por outro lado, essa esperança que emana de Deus e toca o mais íntimo do ser humano, confronta-se com o mundo reverso, no qual aquele que espera e vive dessa esperança sente-se desafiado a dar as suas razões, né? As razões daquilo que você espera. É ter esperança contra toda esperança, como nos diz a carta de Paulo. Vista dessa forma, a esperança cristã provoca o ser humano a agir, coloca-o em movimento para frente. Esta é a melhor maneira de se entender hoje a esperança cristã e aproximá-la do discurso escatológico. Fazendo isso de forma dialética, sem que a esperança apareça como uma fuga do mundo, rumo ao desconhecido, e sem também que se perca na imanência da história. Tendo como referência o Cristo ressuscitado, que na sua manifestação aponta o crucificado e o caminho que ele percorreu, a esperança cristã nunca será uma fuga da história e das responsabilidades, mas sim, ao modo de uma fé encarnada, um autêntico compromisso com tudo que circula a nossa existência. Nós comentamos isso no encontro passado. Então, nada é estranho à esperança, né? A esperança como dom de Deus, a esperança como virtude, e que como virtude toca o íntimo do humano, e por tocar o íntimo do humano, interage e toca o mais profundo da história, essa esperança, ela sempre vai atender, vai dar atenção, vai estar marcada, envolvida com aquilo que marca a nossa existência nessa história. Então, no encontro passado, nós colocávamos aquelas imagens da violência, da morte, da desigualdade, das favelas, do racismo, da faixa de Gaza e das muitas Gazas que existem em nossas cidades, onde as pessoas têm permissão para entrar, permissão para sair, um mundo marcado pela violência, um mundo pandêmico, né, como fala o Papa Francisco. Então, diante de tudo isso, nós somos convidados a esperar e a ter um gesto de transformação naquilo que nós estamos esperando. Então, nossa esperança, ela se posiciona aí, ela se faz responsável diante do mundo que ela está vivendo.
E aquele que espera sente essa responsabilidade e passa a aplicar, a viver dentro dessa relação. Então, quando nós trazemos a esperança como elemento, como chave hermenêutica de um discurso da escatologia, não é apenas uma categoria a mais que você pode colocar, não é apenas um aprofundar de um dado que já era um dado teológico a partir daquilo que se tem como concepção da esperança, não. É você construir uma nova narrativa, um novo discurso, uma nova abordagem, e você perguntar o que impacta no ser humano concreto essa percepção, essa noção de esperança. E como que essa noção de esperança atinge aquilo que nós compreendemos como salvação, né? Uma salvação que não nos tira do mundo, mas que nos convida a atuar no mundo para transformar o mundo, como sal, como fermento, como luz, como esperança de uma relação que cria vida nova. Essa é aquilo que se tem, né? O Cristo ressuscitado, que é a base, que é o fundamento de toda a esperança cristã e de toda a escatologia, ele não nos leva fora do mundo, mas ele fortalece pela sua dinâmica a nossa presença, a nossa atuação no mundo. Nós percebemos o ressuscitado aqui, né? Os discípulos de Emaús não perceberam o ressuscitado depois da história, mas dentro da história. Assim foi com a comunidade primitiva e assim é o que sustenta a nossa fé até hoje. Então, a partir dessa fé encarnada, essa esperança vista na escatologia aparece como um autêntico compromisso com tudo aquilo que circula a nossa existência. Essa esperança faz valer no mundo a vontade de Deus e percebe nesse mundo os momentos de manifestação de sua presença, tempos e momentos favoráveis da graça de Deus, né? Os momentos, espaços cairológicos, né? Então, são espaços de graça, momentos de graça. É por isso que a esperança sempre é apresentada como aquela semente que nasce e cresce em um chão que muitas vezes é marcado pela morte, pela aridez. Aonde você acha que não há mais o que esperar, muitas vezes surge um rebento de esperança, um sinal de esperança. E quando isso não acontece, nós somos convidados a ser semeadores de esperança, a cuidar a terra, a adubar a terra, a arar a terra, para que uma semente ali jogada possa frutificar uma nova dimensão da esperança. Então, esses tempos, esses momentos favoráveis que vêm como graça de Deus, ele também aparece como graça que nós oferecemos, como dom de vida que nós oferecemos quando nós criamos realidades novas onde a vida possa se manifestar e viver plenamente. Continuando a leitura. A esperança sempre será virtude, porque provém de Deus e emana de sua vontade, sendo perceptível a nós pela fé. Ou como diz o teólogo alemão Pannenberg, cito, vale para a esperança cristã que seu fundamento está fora de nós mesmos, a saber, em Jesus Cristo. Fecho a citação. No entanto, essa esperança será também força, porque acontece no grito do povo que sofre, que trabalha e que clama a Deus a sua justiça e espera ansiosamente sua libertação futura. Isso se faz sentir desde a experiência do êxodo, né, até o tempo atual. A relação dialética entre essas duas noções de esperança, o dom, virtude e força, é o que vai garantir que se chegue à grande esperança, a esperança última, que é o que é apresentado por Libânio e Maria Clara Bingemann no livro sobre escatologia, de 85. Então, isso é como você passa a crer num Deus que tem rosto humano e que nos amou até o fim. E quando você se encontra com esse Deus humano, você passa a desabrochar, a abrir uma nova dimensão de esperança. E aí eu termino aqui essa leitura. O que é específico na esperança cristã e que dá a ela todo esse caráter escatológico não é apenas uma espera de alguma coisa, mas uma espera em Cristo. E em Cristo se realizam todas as coisas, porque nele tudo se torna novo. Então, essa é uma primeira relação que eu queria apresentar sobre essa dimensão da hermenêutica da esperança, a hermenêutica da escatologia marcada pela esperança, visto ela nesse aspecto das virtudes, né? Mas também visto ela nessa dimensão prática da fé, daquilo que nós construímos, daquilo que nós vamos buscando a partir de então. Isso nos convida a trabalhar uma teologia da esperança,
E aí eu trago a figura deste teólogo, um teólogo alemão, Jürgen Moltmann, que tem 97 anos, ainda vivo, e que teve uma influência muito grande na vida teológica e prática pastoral de muitos de nós. Eu tive a grata oportunidade de encontrar-me com ele em 3 ocasiões, duas em 2008 e uma em 2011, e pude partilhar com ele um pouquinho da minha pesquisa, do meu texto, pude participar de uma entrevista na qual fez algumas perguntas de como que ele compreendia algumas abordagens de escatologia e sempre muito atencioso, muito disposto. Alguém que tem uma paixão muito grande pelo Brasil, assim como a irmã Margaret, e que foi marcado pela experiência da América Latina, e essa experiência da América Latina fez com que ele revisse toda a sua concepção e percepção também escatológica. Então, é uma dimensão nova. Esse teólogo é um teólogo de tradição protestante, de linha reformada. Na sua adolescência, junto com outros alemães, ele foi feito soldado do fronte do exército alemão, foi feito prisioneiro e foi levado à Inglaterra. Depois retorna à Alemanha e passa a estudar teologia e se une a outros teólogos e a outras pessoas na intenção de construir uma nova teologia política na qual o papel e a responsabilidade da igreja na sociedade pudesse oferecer, construir dimensões que são novas. Então, ele começa a trabalhar inicialmente sobre a temática da perseverança, e ele acaba tendo um encontro com a obra filosófica de Ernest Bloch, que tem uma coleção, é um livro, em português está em 3 volumes, eu não sei dizer em inglês como que isso se dá, mas esses 3 volumes trazem como título Princípio e Esperança, e essa esperança em Bloch é uma esperança que marca a ação humana na história, uma ação também que tem um impulso coletivo e que, pela esperança, cria e possibilita situações novas. Impulsionado por essa leitura de Ernest Bloch, Moltmann se vê motivado a discutir e repensar a temática da escatologia. Isso é tão forte que acaba dando um impulso que a sua abordagem escatológica ultrapassa as barreiras denominacionais, e você não pode dizer hoje, Moltmann é um autêntico teólogo protestante, porque ele é muito lido e usado, sim, no meio protestante, mas não apenas na tradição reformada, mas também na tradição luterana e outras, mas muito estudado, muito lido na teologia católica, né? Então, a sua abordagem, as suas construções acabam oferecendo esses discursos e essas intenções também. Nós já tínhamos uma influência protestante na escatologia um pouco antes, né, com as reflexões de Oscar Cullmann, que vai desenvolver a categoria do já e do ainda não, embora não se pode dizer que essas categorias são exclusivamente narradas e construídas por Oscar Cullmann. Eu orientei uma dissertação de mestrado aqui na PUC do Rio, do Laerte, que é um teólogo luterano, hoje vive em San Diego, na Califórnia, mas que morou aqui no Rio de Janeiro, e ele fez um estudo muito detalhado sobre esse conceito em Oscar Cullmann. Então, há, assim, um desenvolvimento a partir dele, mas não se pode dizer até que ponto há uma origem ali. E essa questão do já e do ainda não, ela acaba perpassando todo o universo cristão, e você encontra isso em documentos católicos, até mesmo em cartas de papas, isso aparece seguramente. E aí nós também tivemos outros teólogos que influenciaram o meio católico, como Karl Barth, que tem uma grande influência na eclesiologia do Concílio Vaticano II, mas também em outros aspectos. Também temos Dietrich Bonhoeffer, que quem já esteve aí no Boston College, no Departamento de Teologia, há um quadro, né, que faz a memória de Bonhoeffer, um teólogo luterano assassinado pelo regime nazista, mas que tem também uma percepção da temática da esperança, da escatologia, e que oferece à igreja uma visão nova. E aí nós temos a presença de Moltmann como um teólogo que impulsiona, então traz essa dimensão, essa categoria nova.
E em 1964, o Moltmann escreve esse livro, que é sua obra maior, chamada Teologia da Esperança, na qual ele oferece, a partir dessa obra, um estudo sobre os fundamentos e as consequências de uma escatologia cristã. E a partir dessa obra, você tem uma influência do seu pensamento em toda a escatologia, que passa a ser vista sob a ótica da esperança. É claro que existe, sim, elementos, categorias muito próximas do meio protestante, mas que você consegue dialogar também. No meio católico, temos uma grande influência também de Karl Rahner, nessa dimensão da escatologia, mas como espaço de uma esperança que se faz prática, força, ação, e toca em temas da justiça, o Moltmann acaba sendo uma grande referência. E nessa obra aqui, quando ele vai fazer essa relação da esperança com a escatologia, ele tem a seguinte expressão que eu gostaria de partilhar com vocês, porque ela nos ajuda a perceber esse todo. Ele diz assim: na realidade, a escatologia é idêntica à doutrina da esperança cristã, que abrange tanto aquilo que se espera como o ato de esperar, suscitado por esse objeto. O cristianismo é total e visceralmente escatologia, e não só como apêndice, ele é perspectiva e tendência para a frente. O escatológico não é algo que se adiciona ao cristianismo, mas é simplesmente o meio em que se move a fé cristã, aquilo que dá tom a tudo que é nele, as cores de aurora de um novo dia esperado, que tingem tudo o que existe. De fato, a fé cristã vive da ressurreição do Cristo crucificado e se estende em direção às promessas do retorno universal e glorioso de Cristo. Escatologia é paixão, em dois sentidos: o do sofrimento e de tendência apaixonada, que tem sua fonte no Messias. Aí ele segue dentro dessa perspectiva e vai falar que o objeto dessa esperança que marca a teologia será o futuro de Deus, mas esse futuro que se faz presente numa relação humana, intra-humana, naquilo que nós podemos perceber a partir dali. E na ideia de Moltmann, ele vai dizer que a escatologia nunca mais será vista como fim, né, como último tratado teológico, mas sim o princípio. Você espera e porque você espera, você crê. Então você passa a perceber a escatologia em todas as dimensões da experiência da dinâmica cristã. É quase como uma mística, uma dimensão de espiritualidade que te mobiliza e que te impulsiona à frente dentro desse processo. Ele escreve essa obra em 1964, isso tem um impacto no mundo como um todo, porque a sua esperança é traduzida por ação, isso gera um reflexo em outros continentes, e quando você tem, em 71, o livro de Gustavo Gutierrez, Teologia da Libertação, ele oferece um comentário e alguns aportes à obra Teologia da Esperança, embora ali em uma dimensão crítica, porque como Moltmann dá uma ênfase muito grande no Cristo ressuscitado, né? Gutierrez, vivendo na América Latina, sofrendo essas dimensões de pobreza, miséria, opressão, ditaduras militares, ele passa a perceber e a viver de uma dinâmica nova. Então, convida Moltmann a aterrissar um pouco mais essa relação e essa abordagem. Moltmann interage nesse diálogo e, em 1972, ele escreve esse segundo livro, chamado O Deus Crucificado, que de todos é o que eu mais gosto. Então, ele passa agora não a refletir tanto de uma esperança que tem a sua origem no ressuscitado, mas uma esperança que é percebida pelo horizonte do crucificado. E como horizonte do crucificado, ela abre, ela interage numa dimensão nova. Então, isso é bastante convidativo. Isso tem uma influência muito forte, porque John Sobrino, né, importante teólogo latino-americano, espanhol, mas que fez a sua vida missionária na América Latina e é um Salvador, ele faz a sua tese de doutorado sobre o pensamento de Moltmann e de Pannenberg na sua cristologia, vem a El Salvador como missionário e começa a viver essa dinâmica. Se você pega os primeiros textos, livros de John Sobrino, ele traz muito essa dinâmica multimaniana. E nós temos em 84 o martírio de Monsenhor Romero e nós temos em 89 o assassinato dos 6 jesuítas que eram professores
da Universidade Centro-Americana, que é a Faculdade Jesuíta de El Salvador. 6 jesuítas e mais 2 mulheres que trabalhavam na casa, né? Apenas o esposo dela não é morto porque estava fora, mas é quem encontra depois os corpos ali. E, e quando eles têm esse crime brutal, John Sobrino não estava na casa, então é um sobrevivente, e eles jogam um dos corpos no quarto de John Sobrino, e quando os livros caem da prateleira, o livro Deus Crucificado cai no corpo, né, do padre de sobrenome Moreno, e esse corpo, esse livro fica banhado pelo sangue do Padre Mártir. E até hoje esse livro está no Museu dos Mártires, na Universidade Centro-Americana, banhado com o sangue do padre que morreu naquele assassinato. Essa relação e essa atividade, essa relação impacta muito o Moltmann, que acaba visitando em anos seguintes o país El Salvador, e ele mesmo diz no seu texto biográfico que essa experiência do martírio dos jesuítas, sobretudo do livro, né, impactou muito, ele se viu totalmente ligado a essa abordagem e a essa história. Então, é alguém que impacta muito, e quando você pensa uma teologia da esperança, uma percepção escatológica, a leitura de Moltmann e dos seus textos são passos obrigatórios. Por mais que você, muitas vezes, caminhe hoje por outros autores, eu também busco caminhar por outros autores, essa temática, essa abordagem, ela é totalmente necessária, é totalmente importante para que você possa fazer também. Então, eu quis fazer um pouco essa imagem daquilo que se tem. E eu tenho várias publicações sobre esse autor, sobre essa abordagem. Há 2 anos atrás, nós organizamos no Brasil um livro em homenagem a ele, na ocasião pelos seus 95 anos, e eu fiz um texto no qual eu trabalho a relação de Moltmann com a teologia da libertação, naquilo que eu chamo de uma esperança libertadora. É, eu gosto de colocar adjetivos à categoria da esperança, porque eles nos fazem perceber de um modo mais forte. Então, eu chamo de esperança operativa, esperança indignada, esperança performativa, que é um termo que eu acabei trazendo, mas também eu coloco a esperança libertadora, né? Uma esperança que atua, que constrói uma realidade que se faz nova a partir daqui. Então, vale a pena ler esse autor, vale a pena buscar mais sobre isso, para que você possa compreender cada vez mais essa dinâmica da escatologia da esperança. De acordo com aquilo que nós oferecemos esse curso, daquilo que percebemos como locais de esperança, espaço de esperança, gritos, resistências, condições, a teologia que ele oferece, ela acaba sendo um caminho importante dessa construção e dessa percepção também. Então, ele vai trazer novos fundamentos para a escatologia, e esses fundamentos teológicos têm uma percepção muito forte naquilo que nós entendemos como Cristo. Então, quem é esse Cristo que é o fundamento de toda a esperança? Então, ele vai trabalhar muito a compreensão do ressuscitado e vai unir essa compreensão do ressuscitado, o ressuscitado que sempre será visto como o crucificado. Então, o ressuscitado é a esperança maior, aquilo que nos é antecipado e que a gente caminha nessa direção. Mas eu só posso ir ao encontro do ressuscitado seguindo as pegadas, os passos do crucificado. E os passos e as pegadas do crucificado me convidam a olhar para o reino de Deus e a prática do reino, para que eu possa fazer as opções de Jesus como minhas opções, para que eu possa viver o enfrentamento que ele me oferece e que ele me traz. Então, esses fundamentos, eles são fundamentais onde ele tenta trabalhar isso. Então, ele vai trabalhar essa percepção da escatologia, que agora é vista sob a dinâmica da esperança, vai trabalhar muito a categoria da promessa, e aí é um ponto que talvez difere a teologia da esperança de Moltmann, da teologia da esperança, ou da teologia da libertação da América Latina, porque ele vai perceber que a esperança nasce de um Deus que promete, e porque Deus promete e se antecipa, você passa a esperar.
né? Dentro da teologia latino-americana de linha libertadora, a esperança nasce do grito do oprimido, do grito do pobre, do grito de quem sofre a violência, e isso foi um tema que eu trabalhei na minha tese, aproximando e vendo pontos que aproximam e que distanciam uma abordagem da outra, mas são esses fundamentos, e depois caminha a concepção do reino e essa dinâmica que atua na história e na sociedade. Ele vai trabalhar essa dimensão da antecipação do futuro e essa atitude de ação no presente. Então, essa percepção de um futuro que se antecipa e que me oferece algo novo, como reino futuro. Qual é o impacto disso na minha vida? Eu poderia trazer aqui aquelas perguntas que eu trouxe logo no comecinho. Então, a escatologia hoje não pergunta para onde vamos, mas ela passa a perceber esse futuro que é antecipado e como que você vive a partir dessa percepção. Como que você vive, como que você encontra, como que você alimenta nessa esperança. É claro que isso não tira a angústia da pergunta humana sobre o seu futuro, né? Para onde vamos? Qual é o destino? O que acontece? Há um fim ou não há um fim? Porém, essas novas perguntas escatológicas, elas dão um dinamismo novo naquilo que nós estamos vivendo e por aquilo que nós estamos fazendo em nossa sociedade. Então, essa antecipação e atitude de ação no presente. Uma esperança que é ação, e essa ação se dá na história concreta. E não existe duas histórias, existe apenas uma história. Não há história de Deus e história da humanidade. Há uma só história na qual Deus participa com a humanidade. E é nessa história que nós percebemos os gestos e os passos salvíficos. A mesma coisa, uma esperança como ação é a nossa atuação concreta na sociedade. É por isso que em Moltmann, e na teologia da esperança, e nessa percepção atual da escatologia, nós teremos uma inclinação para uma teologia política, para uma teologia da libertação, para teologias contextuais, para uma opção que olhe a dimensão feminista, a dimensão indígena, a dimensão negra, a dimensão dos que são mais periféricos, dos que vivem à margem da sociedade, porque essa esperança me leva a agir em relação a isso, me leva a atuar dentro dessa dimensão, onde você encontra espaços de esperança ou de falta de esperança também. É uma esperança que se faz contextual, que integra e liberta e que abre perspectivas sempre novas naquilo que nós estamos buscando e naquilo que nós estamos também construindo. É um pouco daquilo que se tem. E aí nós caminhamos para uma escatologia que convida à missão da esperança. Então, a teologia da esperança, ela não é vista como uma reflexão teológica de si mesmo, né? Não é um tratado pelo tratado, não é uma abordagem do conteúdo pelo conteúdo, mas que tem uma implicação prática. E aí é claro que eu, por ter sempre, imaginar sempre uma teologia prática, uma teologia que tem uma inclinação pastoral, uma dimensão ética, uma ação social, uma ação política, isso me é muito favorável, isso me anima e me encanta e me motiva também. Então, essa escatologia marcada por uma teologia da esperança, que dá um novo conteúdo dessa percepção, nos convida a essa missão da esperança. E aqui eu volto novamente ao meu livro de tese, que traz essa ideia. Então, o título do meu livro é O Futuro de Deus na Missão da Esperança. Então, esse Deus que nos apresenta o seu futuro me motiva, me toca na dimensão da esperança e me convida a viver a partir dessa missão da esperança. É onde eu entendo toda essa dimensão performativa, esse movimento, essa ação, esse ato. Aí eu digo assim no texto, peço licença para um breve comentário. Digo assim: a missão da esperança é motivada pelo movimento de Deus em nosso favor, revelando-nos o seu futuro e convidando-nos a seguir em sua direção, mas irrompe da esperança cristã vivida junto à comunidade de fé e da sociedade em que se encontra. O sentido da esperança e o acolhimento da revelação na fé é o que faz surgir essa missão e tudo aquilo que se desenvolve a partir dela. Cabe-nos, então, uma vez que já discorremos sobre Deus e o seu futuro, ter um raciocínio teológico subsequente a fim de encontrar a esperança que nasce do nosso contexto histórico
e que nos movimenta além dele. Então, é, essa missão que vem da ação de Deus em nosso favor, de uma esperança que rompe, né, que brota da comunidade, da sociedade, de situações concretas e que me convida a uma ação, a uma dimensão a partir dali. Então, são situações que se pode entender e avançar dentro dessa relação também, né? Isso leva a um convite de encontro a algumas esperanças. Eu já disse na semana passada que eu gosto de tratar a esperança no seu aspecto coletivo. Então, são esperanças que abrem e que nos convidam a uma nova esperança. E tais esperanças são forças íntimas e pessoais que movimentam o ser humano diante do seu contexto e da sua história, no intuito de responder perguntas fundamentais, mas que algumas vezes carecem pelo significado. Quem sou, de onde vim, para onde vou, né? É o que vai aparecendo também. Essa realidade apresenta-se hoje de um modo bastante complexo devido à pluralidade, e por essa razão, nesse momento, a gente vai percebendo um anúncio da esperança cristã que mobiliza aqueles que creem a uma missão. Nós encontramos isso no Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, encontramos isso nos documentos do CELAM da América Latina, encontramos isso em teologias contextuais que trazem implicações concretas no mundo que nós estamos dizendo. Então, essa percepção, essa construção da escatologia, ela não é um conceito, mas é uma abordagem, e por ser uma abordagem, ela nos remete, ela nos convida a uma dimensão. Então, essa seria a primeira parte da apresentação que eu gostaria de trazer a vocês, né, sobre isso. E agora temos um tempo maior para fazer assim algum comentário e eu posso reagir com alguma pergunta, alguma observação que pode ser feita por vocês no chat. Então, como a irmã Margaret combinou, nós não teremos os microfones abertos, né, por uma questão prática também é, daquilo que estamos buscando, mas se vocês têm algum comentário, se vocês têm alguma pergunta que gostariam de colocar, eu posso responder e posso comentar para vocês aqui nesse momento. Então, podem colocar a pergunta no chat, né, e a gente vai tentando construir e responder a partir daqui, dentro dessa dimensão. Então, tem aí um tempo de algum comentário, alguma pergunta. Nós temos ainda um tempo razoável que podemos trabalhar também. Tem aqui uma primeira pergunta, né, que está colocado pelo Alejandro, grande amigo do México. Obrigado pelo seu comentário, pela sua pergunta. Ele agradece a maneira como eu trabalhei essa dimensão. Diz assim: muito obrigado, César, muito claro, trata muito bem essas fontes alemãs. Te pergunto como pensar a esperança desde o colapso civilizatório, né, o conceito do analista de movimentos sociais uruguaio Raul Ziberri. E, de igual maneira, a escatologia desde a realidade infernal das maiorias latino-americanas e caribenhas, por exemplo, Argentina, Haiti, posso colocar também México, Brasil, tantos outros, e como que se condiciona nesses contextos, já que estamos no final dos tempos. Muito obrigado, Alejandro, pelas suas perguntas. Já mencionei a sua presença na semana passada. Caminhamos e partilhamos em caminhos conjuntos nas estradas teológicas, seja pela Miríndia, seja pelo Fórum Social e Mundial e pelo Fórum Mundial de Teologia e Libertação. E vamos lá tentar trabalhar um pouco essa dimensão. Você está correto em dizer, a partir desse autor uruguaio, que nós estamos em um colapso civilizatório, e esse colapso civilizatório marcado pela sociedade atual, na qual nós temos uma crise de um sistema, e ele se torna crise porque é um sistema que oprime e que gera vítimas, e que gera violência, e que gera questões conflitivas na sociedade, e essas questões conflitivas nos convidam hoje a uma nova esperança. E essa esperança não deve ser trabalhada de uma maneira que ignore esses gritos, esses lamentos,
ou esse inferno no qual muitas pessoas vivem. Estão trazendo essa expressão também escatológica. Essa dimensão de morte, essa falta de realidade, de perspectiva, de esperança, que toca muitas pessoas em situações de pobreza, de miséria, de abandono, em nossos contextos geográficos, ele é uma razão que nos convida a uma construção nova da escatologia. E eu costumo dizer isso aqui com as pessoas que trabalham comigo. Jürgen Moltmann, que eu citei aqui nesse momento, e depois vamos trabalhar também em outros autores, como alguns que eu mostrei na semana passada, ele constrói a sua reflexão teológica e escatológica a partir de uma pergunta primeira de uma Europa que se viu vítima da Segunda Guerra Mundial e que precisava se reconstruir a partir dessa dinâmica, a partir dessa experiência. Ele é tocado por uma abordagem nova, por aquilo que ele experimenta da teologia da libertação. Agora, tanto essa teologia da libertação incipiente da década de 70 e 80, como a teologia multimaniana da década de 60 e 70, elas precisam ser revisitadas hoje, na qual nós trazemos os seus conteúdos e as suas abordagens, mas somos convidados a olhar condições novas para perceber realidades e como que, a partir dessas realidades, nós oferecemos um discurso de uma esperança responsável que seja coerente com a sociedade atual, né? Então, diante das questões que envolvem uma necropolítica, das questões que envolvem o racismo, a perda de direitos, né, ou o colapso ambiental, a vulnerabilidade, a violência. Então, as urgências do mundo atual, elas necessitam uma abordagem nova, na qual talvez essas teologias clássicas, elas têm fundamentos, mas que vistas de modo isolado não são suficientes. Então, elas precisam desse aparato e desse apoio novo. Então, numa abordagem decolonial também, uma abordagem libertadora. Então, essa condição infernal na qual muitas pessoas se encontram, ela nos obriga a uma nova percepção da escatologia, uma nova percepção da esperança, que seja capaz de suscitar uma realidade nova, uma dimensão nova daquilo que se tem. No encontro passado, eu comentei de algumas realidades que acontecem aqui no Brasil, das nossas favelas, comunidades, ou mesmo ocorrem no México e em outros países. Então, em espaços onde tudo parece perdido, né, como que você constrói realidades novas? E como que a nossa teologia e a nossa dinâmica eclesial, missionária, pastoral, também possibilita essa percepção e essa concepção. Então, obrigado, Alejandro, pela sua pergunta, pelo seu comentário, e é uma alegria poder partilhar e conviver com você aqui nesse momento. É, muito bem, temos aqui, ele fala aqui, o Juan Gomes. Professor, boa noite, tudo bem? Muito boa apresentação. O senhor comentou sobre a autobiografia de Moltmann. Se puder, comenta sobre até que ponto a sua teologia é resposta às suas questões existenciais. A esperança como única possibilidade para afiar o fim do mundo. Duas coisas aqui. A teologia construída pelo teólogo Moltmann é, sim, uma teobiografia, né? É uma teobiografia. Ele constrói uma teologia a partir da experiência na qual ele sofreu como prisioneiro eh, da Segunda Guerra, e essa crise na qual ele viveu, a crise, a falta de fé, a falta de esperança, faz com que ele produza uma reflexão a partir daí. E se você observa em quase todos os seus textos, ele vai sempre usar esse evento de prisioneiro, ou o próprio episódio de Auschwitz, que ele não viveu, mas que sentiu como uma vergonha alemã, como eles costumam dizer, como um ponto de interpelação na qual a teologia deve se debruçar. Então, a primeira resposta é sim, existe uma resposta às questões existenciais, mas não se limita a isso. Então, não é uma teologia de Moltmann para Moltmann, mas a partir da sua experiência, ele oferece algo que constrói e que possibilita uma realidade nova, né? E aí, se a esperança é a única possibilidade para afiar o fim do mundo, eu não sei dizer se é a única, a última realidade. Eu só sei dizer que a esperança ela dá sentido
e dar razões, e a gente continuar lutando e resistindo para continuar existindo. A esperança está sempre ligada à resistência, à resiliência, a algo que se espera como novo. Eu não sei se ela frearia esse fim, mas ela nos faz viver diferente e criar novas possibilidades contra esse fim, que não é um fim de uma força divina. Nós estamos vendo aí exemplos claros de como que o ser humano pode criar o seu fim, seja pelas questões ambientais que nos devoram, ou seja pelas próprias guerras que estão tomando conta e que parece que estamos indo a uma dimensão de não retorno. Isso é bastante preocupante. Muito obrigado, Juan, pela sua pergunta. Aí temos também o Jorge, que traz a pergunta: como pensar a esperança, atendendo a que parte da sociedade, da igreja, pensa na função do choque cultural e da apologética? Não sei se eu compreendi muito bem o que você quis dizer com isso. Existe hoje uma realidade cultural que se faz nova em uma sociedade que nós estamos construindo e que estamos vendo e que nós temos que aprender a conviver com isso, por diversas razões que isso pode trazer. Eu acho que sim, a teologia e as nossas igrejas, elas devem se calçar da esperança como uma resposta construtiva a esse mundo, mas jamais, aí uma percepção minha, como uma resposta de defesa contrária a essas questões que se tem. Existe um choque cultural, mas esse choque cultural, às vezes, nos convida a percepções novas. Aí eu preferia ficar com aquilo que nos diz a Gaudium et Spes, que ela diz que nós, como igreja, como dado de fé, temos uma palavra ao mundo e oferecemos essa palavra, mas também o mundo tem a sua palavra e nós aprendemos com o mundo e nós construímos realidades novas com o mundo onde nós estamos vivendo. Então, existem muitos valores no mundo que nós podemos acolher enquanto dinâmica de fé e teologia. Isso nos possibilitaria ver o mundo de outras maneiras. E esse choque, às vezes, é uma resistência à abertura ao novo, como se o novo fosse algo totalmente estranho. E não é. Na nossa fé está construída em um Deus que se fez carne, que tomou parte conosco e que assumiu tudo. Então, nada do que existe no mundo é estranho à fé cristã. Então, a percepção, o diálogo com essa realidade, e o diálogo significa oferecer a sua palavra, mas também ouvir a outra palavra, essa dimensão de encontrar espaços novos, ela pode possibilitar a construção de uma nova dinâmica social, na qual uma esperança construtiva, né, ela se faz valiosa, ela se faz importante também. Muitos comentários, muitas perguntas. Vamos ver. Aqui nós temos a pergunta do Pedro Ingles, não sei se é assim que pronuncia, perdão. Como identificar os locais de ausência de esperança na sociedade para incluir a dimensão escatológica aos que ainda não a acessaram? Não seriam todos os que vivem sem a dimensão escatológica de esperança os que necessitam de fato de esperança, independente da condição social? Então, esses locais de ausência da esperança, ele pode ser variado. O Papa Francisco nos convida a caminhar às periferias, e essas periferias, elas podem ser sociais e podem ser existenciais. É claro que existe, sim, um grito social da miséria, da pobreza, da opressão, daqueles que sofrem toda a dimensão de exclusão, de violência, oprime, que tem a sua humanidade negada. Existe, sim, esse dado sociológico forte, mas também existem hoje vazios existenciais, onde as vidas que são vividas, né, elas parecem num mar sem sentido, e a esperança escatológica, sim, pode oferecer uma resposta. Então, a esperança escatológica, ela não é exclusivista, mas ela é inclusiva e é oferecida a todos. Então, e ela abraça e oferece uma realidade nova diante da situação que ela se encontra. Por isso que as percepções contextuais da teologia são fundamentais. Então, a esses dramas
existenciais, você oferece uma resposta e um caminho. A esses dramas sociais, você também oferece uma resposta e um caminho. Eu acho que a teologia da esperança, essa percepção escatológica pela esperança, oferece caminhos de construções é, a partir disso, né? É, sim, aí o Alejandro concordou com as novas abordagens, perfeito. É, ok. É, aqui, Leiliane, padre, não sou padre, não, sou um teólogo leigo. É interessante tudo que o senhor, com os novos fundamentos. Peraí. Interessante tudo que o senhor, mais uma dúvida. Quando aos novos fundamentos que teologia, esperança como ação concreta. Ah, sim. Então, é muito presente em muitas comunidades de fé e muitas práticas religiosas uma percepção da escatologia marcada por tratar aqueles temas clássicos, a visão do passado, você diz. Então, vamos falar sobre a morte, sobre a salvação, condenação, inferno, céu, purgatório. Esses são temas que a escatologia trabalha. Eu mesmo estou escrevendo agora um livro de escatologia para a editora Vozes, e esses temas são abordados. Quando eu trabalho na graduação em teologia aqui na PUC, eu tenho que trabalhar esses temas. O que acontece a escatologia não se limita a isso, né? Isso é uma parte, mas não é o todo. Então, o convite que nos é feito pela esperança e o fundamento também católico desse argumento está no Concílio Vaticano II, sobretudo na Constituição Gaudium et Spes, é perceber essa esperança em situações concretas do mundo que nós estamos vivendo. E essa esperança impulsiona o ser humano a uma vida nova. Essa vida nova gera transformação, não apenas para aquilo que pode vir a ser, como uma esperança futura, mas como uma antecipação que mobiliza todo o nosso ser, toda essa dimensão que nós estamos buscando, né? É, aí tem alguns comentários daquilo que se tem aqui, agradeço. Chamou a atenção o enfoque de que a esperança não é passiva, mas ativa, performática e tem uma dimensão profética. A esperança impele-nos a estarmos indignados com o contexto atual de injustiça, desrespeito à vida, dignidade humana, negligencia. Pergunta. Quem pergunta é o Virgílio. Como continuar a falar e viver a esperança cristã no contexto de guerra, terrorismos, raptos, corrupção generalizada e tolerada, onde a igreja parece optar pelo silêncio e o medo parece paralisar o profetismo? Muito boa a sua pergunta e eu respondo ela utilizando um teólogo que me é bastante caro e eu quero falar mais sobre ele na semana que vem, que é o teólogo jesuíta Inácio Lacuria. E Lacuria tem o seu último texto escrito chama-se Utopia e Profetismo, foi publicado um pouquinho antes do seu assassinato, e ele trata justamente essa situação. Então, um mundo marcado por diversas realidades que ele chama de estruturas de pecado, né? Que são pecados estruturais, pecados sociais. Nós, enquanto teologia, mas também nós, como igreja, somos convidados a dar uma resposta ativa, construtiva, jamais passiva. Então, o profetismo é importante, porque o profetismo ele tem a coragem da denúncia dessas injustiças e desses dramas todos que você menciona, mas também tem a novidade do anúncio de uma nova esperança que constrói uma nova realidade. Você não apenas destrói, mas você constrói também a partir dali. E o Ilacuria vai dizer nesse texto que o ser humano é convidado a se tornar uma pessoa nova, e essa pessoa nova exige uma nova terra. Então, se a velha terra, a que nós estamos vivendo, é marcada pela corrupção, pela violência, pelos abusos, pelos raptos, por tudo o que você tem de crime, de violência, de guerras e outros males, esse ser humano que nasce para uma vida nova exige, espera uma nova terra, uma nova ordem social, cultural, política, onde as pessoas possam viver plenamente, né? E essa nova terra exige um novo céu. E para a Ilacuria, esse novo céu nada mais é do que a responsabilidade que nós, como cristãos,
assumimos para a construção dessa nova terra. Então, qual é o papel que se espera de nossas igrejas? Qual é o papel que se espera de nossas teologias? O que é que nós oferecemos a partir daí? Falamos de esperança, mas como é que nós construímos algo por essa dimensão da esperança? Uma boa pergunta e uma boa questão. Muito obrigado, por fazê-la aqui. Existem pontos de contatos entre a teologia da esperança de Moltmann e a teologia literária de Chardin? Diretamente não, mas é possível construir, sobretudo, a partir do cuidado com a natureza e essa integração daquilo que se tem. Teilhard de Chardin traz todo esse debate cósmico para a teologia, e Moltmann, como também Boff, período mais tarde, escrevem aquilo que chamamos de uma ecoteologia, na qual a teologia ou a prática religiosa, a fé da igreja, passa a se ocupar dessas temáticas. Então, não há um trabalho que relacione um com o outro, embora você consiga encontrar citações de Chardin em textos multimanianos, mas é possível sim fazer essa aproximação, sobretudo na dimensão do cuidado e na contemplação que se faz da criação. A criação não é algo ruim, mas a criação é querida e amada por Deus, e por ser querida e amada por Deus, ela também geme e espera a sua transformação total. É possível fazer isso sim, e eu recomendo uma obra de Moltmann que se chama Deus na Criação, na qual ele vai trabalhar esses fundamentos e essas relações como um todo também. Então, muito obrigado pelo comentário, pela pergunta. Mais comentários? Aí tem a Vânia, que nos pergunta como pensar a esperança de forma coletiva. O dom da esperança não é individual? Boa pergunta. Sim, a esperança, ela nasce da sua individualidade, mas aquilo que você espera, você oferece ao outro e você espera com o outro. Então, por mais que exista esse sentimento da esperança da pessoa, e é importante que isso tenha, então existem aspectos que eu espero e que são meus, da minha existência, da minha experiência, da minha dinâmica de fé, daquilo que eu trabalho e busco, mas eu não sou um ser isolado do mundo. Eu vivo em uma sociedade na qual eu sou pessoa humana pelas relações que eu tenho com outras pessoas humanas, sejam pessoas da minha família, da minha casa, do meu trabalho, da minha igreja, da minha comunidade, da minha sociedade. Então, eu sou convidado a compartilhar essas esperanças para que elas se façam coletivas. Então, aquilo que se espera coletivamente. E essa coletividade da esperança não anula as individualidades que são próprias do seu espelhar, mas você partilha e fortalece a sua esperança no âmbito coletivo. Então, isso é algo forte, algo importante também de se colocar. Muito obrigado pela pergunta. É, Manuel, da PUC do Paraná, considerando a teologia da esperança sob uma ótica escatológica, como ela enxerga a teologia negra nas igrejas latino-americanas? Uma boa questão. A teologia da esperança multimaniana, ela teve um bom diálogo com as teologias contextuais, não apenas com a teologia da libertação da América Latina, mas também com as teologias negras, seja a Black Theology nos Estados Unidos, aqui eu cito a presença de James Cone, que é uma grande referência e morreu há pouco tempo, né? Mas é uma boa abordagem daquilo que se tem, mas também outras experiências da teologia negra latino-americana e da teologia negra africana, né? Existe um teólogo africano que hoje é professor nos Estados Unidos, Emmanuel Katongole, que tem um livro chamado Esperança no Lamento, e esse livro tem apenas em inglês. Eu tive acesso a ele quando estive em Boston e me foi apresentado esse autor desse livro. E é um teólogo católico. E ele reflete a teologia de Moltmann e a teologia de Metz a partir do contexto africano. Então, ele dialoga com essa realidade. Então, a abordagem de Moltmann, ela favorece isso. E, então, é possível construir relações a partir dessa intenção também. Então, você encontra isso na América Latina, você encontra isso na África, você encontra isso na América do Norte, caminhos que se fazem totalmente necessários e importantes também.
Na semana passada, eu trouxe aqui para vocês esse livro, Esperança no Grito, né, de uma teóloga negra americana, na qual ela faz uma teologia a partir das mulheres negras que foram escravizadas. Ela trabalha 3 gerações, a geração dela, da mãe e da avó, e ela usa também a teologia de Moltmann. Então, isso é uma percepção bastante presente. E aqui no Brasil, você cita a questão da América Latina, a teologia negra, aqui, essa Black Theology, existe um lado dela que se espelha muito da Black Theology de James Cone, mas também existe uma outra percepção que é muito mais enraizada na própria prática libertadora da teologia. Então, ela caminha isso, e o Moltmann é um autor que também oferece esses elementos. É claro, sempre há limites na reflexão do autor. Na minha tese, quando eu fiz esse diálogo aproximativo entre a teologia da esperança de Moltmann com a teologia da libertação na América Latina, nós percebemos muitos pontos de aproximação e de integração entre elas, mas também limites de uma teologia feita no primeiro mundo, né, no continente europeu, que não vive as realidades que nós vivemos aqui. Então, agora você pode usar essas diferenças como algo que nos separa, ou como processo de integração e de diálogo, onde você constrói abordagens que são novas, e isso é bastante importante também. Então, muito obrigado, Manuel, e um abraço aí aos amigos da PUC do Paraná, né? Aí também tem o Rogério, obrigado, Rogério, diz assim: podemos dizer que a dimensão da esperança na escatologia, como uma esperança performativa, também qualifica a dimensão pessoal dessa mesma experiência escatológica? Sim, totalmente, aquilo que eu respondi acima. Então, essa esperança performativa, e vendo a esperança no aspecto coletivo, fortalece a minha individualidade. A fé cristã, ela também é vivida coletivamente, né? Então, você vive a fé com o outro, no outro, a comunidade te fortalece e te faz crer de modo sempre aberto e novo, né? A mesma coisa a esperança, ela é convidada a se fortalecer no âmbito coletivo, mas isso não anula a minha individualidade. E nessa minha individualidade, eu acho que aí fortalece muito a dimensão da performatividade, porque a performatividade vai falar do movimento, do corpo, da corporidade, da ação, e é o meu corpo que age, é o meu corpo que atua, é a minha vida que interage nessa relação como um todo. Então, sim, a resposta à sua pergunta é uma resposta afirmativa. Aí a Rita de Cássia, poderia explicitar mais no âmbito da prática ética da esperança? Sim. É, obrigado pela pergunta também. Então, essa percepção da escatologia marcada pela esperança, ela me posiciona, me convida a uma ação concreta na sociedade, a uma prática responsável. Então, essa prática responsável, ela é construída a partir daquilo que eu espero. Então, se o conteúdo da minha esperança é a justiça, e eu sou marcado por essa dimensão de fé e passo a esperar um mundo onde a justiça se faça presente, eu passo a construir uma prática de justiça. E essa prática de justiça é marcada por uma ética, e é uma ética da esperança. Então, é dessa relação daquilo que se tem. Então, são implicações, inclinações, ações que são decorrentes do ato de esperar. Então, a esperança se traduz em ato, e esse ato tem uma concepção ética naquilo que nós construímos ao mundo. Muito obrigado, Rita, pelo seu comentário. E não sei se há mais alguma pergunta, para mim não apareceu mais. Bom, acho que foi uma experiência boa, Margaret. Acho que as perguntas também tocaram em pontos que são bem presentes. Eu não sei se eu consegui contemplar todas, mas fiquei feliz da reação, né, de um número bom, e acho que a abordagem chamou a atenção. Então, muito agradeço a todos e todas que aqui participaram, e também muito obrigado, Margaret, por essa oportunidade de partilhar uma visão teológica que eu acredito e que eu tento construir, não individualmente, mas coletivamente, né? Que eu estou vendo muitos dos que estão participando que são amigos e colegas de caminhada, de trabalho, de pesquisa, de movimentos, de teologias que se fazem práticas também.
muito bem. Obrigada a você, César. Muito, muito obrigada. Foi uma palestra tão boa e iluminadora. A gente gostaria de dar o aviso que a semana que vem é Quinta-feira Santa, então não vamos ter a aula e a aula vamos passar para o dia 4 de abril, o mesmo horário, e vocês vão receber uma carta explicando tudo isso e dando mais umas informações sobre o assunto que o professor César está tratando. Então, muita boa noite para todos e todas, e até a próxima aula. Tenha uma boa quaresma e uma, uma abençoada Semana Santa. Também, obrigado a todos, boa noite a todos. Obrigado, Margaret, pela acolhida, pela fala. Uma feliz Páscoa para você, para sua comunidade e para os Muito amigos e obrigada. amigas que tenham aí também em Boston. Um abraço a Eu todos. dou, sim. Um Então, abraço, boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau.